A Rosane já chegou aqui. Ela é atriz, ela é artista das antigas. Então ela é dançarina, ela é atriz, ela participa de vários projetos. E o Renan já tá posicionando ela aqui, obviamente. E aí, Rô, tudo bem? Aí, ó. Noite, Como é que você tá? querido. Tudo bem? Muito bem, melhor ainda. Ah, que bom que você... Deu correria total? Nossa, correria total, eu confundi. Imagina, 19h30, imagina. desculpa, Nós gente. estamos aqui, faz 5 minutos que nós entramos no Eu ar. posso pedir um copo d'água? Claro, o Renan já vai providenciar pra você um copo Onde de que eu água. olho aqui? Ó, a sua câmera é essa, Ah, tá. tá bom? É, que tava as E a luzes, gente eu tá não no tinha meio visto aqui. a- É. E aí, meu, como é que você tá? Feliz. É mesmo? Olha, tô feliz também que eu tô aqui no teu estúdio hoje, que é uma coisa sua, né? Já era, né? Mas agora com o programa, eu vejo você desde que você era adolescente, que você trabalhava com as baladas. Olha o que tá rolando aqui, né? Verdade. E agora você com o seu programa, é um grande prazer estar aqui no seu programa e ver a sua Obrigado. ascensão profissional. Obrigado. O prazer é sempre todo meu. E, cara, receber uma artista como você aqui é muito legal. Eu falo sempre para as pessoas que esse projeto ele se iniciou para que a gente pudesse mostrar os talentos da nossa região. Sim. As pessoas veem no YouTube, veem as redes abertas e esquece que aqui a gente tem muito talento, né? Mojimirim, né? Nossa É. cidade tem talento. Tem muito talento, tem muita... Mircim, né? Mircim, que ela Nossa, chama, né? Que é esportista, como é que é o esporte dela? É Ela roller? faz esqui. Esqui. Ela E ela é personagem do Maurício de Souza. Você acredita? Que legal. Mojimiriana, gente. A única personagem que não é da turma que foi criada pra isso. Obrigada. Tintim, Pra gente. isso. Rosane subiu. Gente, olha o copo, que chique, Kleber. Ele é chique, né? A Rosane que chegou correndo, subiu as escadas aqui dos estúdios a milhão. Tá se recompondo. Tá se recompondo ainda. Mas ontem você fez um evento lá na Câmara Municipal. Conta um pouco sobre esse evento, só pra gente começar essa Tá bom. essa conversa. Foi Institucionalizada. É isso? É isso mesmo. Eu tô ainda muito na correria. O Dia Mundial da Paz. Dia 25 de julho é o Dia Mundial da Paz. Então, alguns países, né, eu fiquei sabendo que foram 5 países que participaram desse evento. Os países vão se inscrevendo e as cidades são sendo convidadas. Mojimirim foi convidado pelo professor Lino de Campinas, que Campinas já faz esse evento há alguns anos. E aí a gente, pela primeira vez, Mojimirim entrou nessa programação do Dia Mundial da Paz. Então, gente, muito importante, porque nós estamos vivendo um momento de guerra, né, da Ucrânia e a Rússia, a questão das nossas guerras internas, porque a gente passou por um período de pandemia que a gente nunca viveu isso, né, estar dentro de casa em lockdown, como é que ficou essa cabeça que não parava, né, o corpo tinha que parar, mas a cabeça não parava, as pessoas morrendo. Uma loucura, né? Então, eu acho que é muito apropriado que a gente tenha um dia específico para que as pessoas reflitam um pouco, né? Que a paz está dentro da gente mesmo, né, Kleber? Exatamente. A paz só pode... a gente só consegue não ter tanto ódio e não guerrear quando a gente estiver em paz com a gente mesmo. E aí, esse evento, ele faz um link da paz com a cultura. Que legal. Onde a cultura, a paz, e onde a paz, a cultura. E isso é muito importante. Aí pegou na minha veia, né? E aí eu fui convidada pela Sônia Modena, que é muito minha amiga, para poder organizar esse evento. E eu tive a ajuda do Marcos Lemes, né? Que a gente já trabalhou juntos naquele projeto Estrela no Céu. E aquilo foi legal, hein? Que foi também, muito legal. Putz grila. Que foi uma homenagem às pessoas que faleceram de Covid, né? Que a gente não pôde fazer o luto. Foi um evento muito lindo, também artístico, falando sobre a questão da morte e da vida, né? E aí a Sônia convidou eu e o Marcos ficou com a parte da exposição artística, né, que ele é artista visual, e eu fiquei com os eventos de palco e chamar uma palestra que falaria sobre a paz, né, e os eventos de palco. Aí, olha, eu vou falar para você, o tema foi tão importante que eu, assim, sabe, eu vou pensando nos artistas, que eu sou produtora de eventos desde os 30 anos, né, então tem as pessoas que eu já conheço. E foram vindo, alguns não puderam, que eu chamei e tudo, mas a seleção em si foi uma seleção muito especial, né? Eu contei com a presença do senhor Takeshi Arata,
que ele é membro da Brasil Soka Gakkai Internacional, que é uma organização que difunde a paz e o budismo de Nichiren Daishonin, que é a religião que eu sigo, né? Aham. E o seu Daisaku Ikeda, que é o presidente da Soka Gakkai, que é vivo ainda, mora em Tóquio, no Japão, tem 93 anos. Desde os 18 anos ele luta pela paz no mundo. Aos 18 anos ele perdeu o irmão na guerra de Hiroshima e ele ficou com sequelas. Caraca, na Segunda Guerra? Na Segunda. Segunda, né? Ele tinha 18 anos. Segunda era? Foi na Segunda. E ele Chutou, né, também? Você também chutou. Segunda Guerra? Segunda. 45. Teve a Bomba de Hiroshima. A nuclear, né? Isso, aí o irmão dele faleceu e ele ficou com uma sequela pulmonar, né? Porque era bomba nuclear. Morava lá. E aí ele sofreu muito pela perda do irmão e pela saúde debilitada, tão jovem. E ele foi numa reunião do budismo, né? De Nichiren Daishonin, que é o budismo japonês, e perguntou para a pessoa que estava dando a palestra por que as pessoas sofrem, né? E foi na onde a pessoa disse que assim o sofrimento é necessário para a evolução do ser humano, para a evolução espiritual. Se você tá bem, você não reza, né? Não é sempre assim? É difícil a gente agradecer. Com a pandemia, eu acho que a gente tem ficado mais... Algumas pessoas têm ficado mais gratas, mas você né? acha que é por isso, mas você acha que é por isso que eu falo bastante disso sobre isso aqui no podcast? Porque hoje nós temos uma sociedade super protetora, né? Você vê filhos que estão com 45 anos em casa, aí na casa dos pais. Papai. E você vê a molecada não aceitando o dislike, querendo se suicidar porque não teve views, enfim. Você acha que a falta de problema que essa galera, que essa geração tá tendo, porque tem muita gente que o único problema... gerando a depressão, né? Exato, porque tem muita gente que o único problema que viu a galerinha mais jovem foi a pandemia. E mesmo assim, o pai tá ali sempre passando a mão na cabeça. Não teve um problema real, sim, né, meu? Cresceu muito a quantidade de jovens tentando suicídio, em depressão, com fobia social. Eu trabalho no CAPS IJ e a gente recebe diariamente crianças e adolescentes com esse sintoma. Eu fiquei até chocada e eu acredito que a pandemia aumentou isso. E tem a ver com isso mesmo. O pai super protege tanto, aí virou lockdown, quer dizer, então tudo que eu quero tá aqui, se eu quiser comer, se eu quiser dormir, mas espera aí, é só isso que é minha vida? Né? E não ter problemas. Eu não sei se você sabe, o dono, Hiroshi... Cara, não vou lembrar o nome dele, mas é o dono da Honda. Certo. Hiroshiro Honda. Toshiro Honda, enfim. Ele, quando criança, na guerra, eles passaram muita fome, né? Então não tinha suprimento não tinha como plantar, as bombas destruíram. E aí um dia, ele chegou em casa, os pais com muita fome e tal, e ele era apaixonado no cachorrinho dele. E ele chegou em casa e não encontrou o cachorro. E naquele dia a mãe dele estava cozinhando. E aí eles sentaram para comer, ele já entendeu, saiu correndo e tal. O pai dele falou assim: ó, tivemos que sacrificar ele para que um de nós não tivesse que ser sacrificado. E foi naquele dia que o senhor Honda, o seu Honda, disse que nunca mais passaria fome na vida. Desde então ele vem construindo um império que é a Honda, que é as motos, os carros, enfim, tudo que ele fabricou. Ele teve que comer o próprio cachorro que ele amava para que ele não morresse, né? Nenhum dos familiares dele morresse. Então, e é isso mesmo que o seu Daisaku Ikeda faz na Soka Gakkai. Quando ele soube, através do palestrante, que é o sofrimento que é, vamos dizer assim, o adubo que rega a evolução humana, ele chama de revolução humana, aí ele se tornou budista e a missão dele foi propagar a paz no mundo. Ele percorreu 192 países e territórios para dialogar com líderes políticos, conversando sobre a paz. Ele chegou a ir até a China pedir perdão ao governo chinês pelo que o Japão fez na guerra com a China. Tá. Ele fez isso. Conversou com Rosa Parks, conversou com Nelson Mandela, com grandes líderes, né, pacifistas e religiosos e políticos, com o objetivo de propagar a paz. Eu fico pensando assim, ó, é claro que a paz é diferente de não ter problema, né? Sim, O problema acaba forjando as pessoas, os líderes, grandes líderes nascem porque conseguem solucionar grandes problemas, né? Então a paz não é não ter problema, então a vida, tipo, loucura total. Mas não. sim enfrentar os problemas. Exato. E superá-los. Ter problemas não é ter paz. Ter paz é não ter conflitos, né? Com outras pessoas, com
os seus próximos, né? Ter paz é conseguir enfrentar os problemas de cabeça limpa, de cabeça erguida, sem ter que transformar qualquer coisa em guerra. Sabe aquele maluco? Tudo é guerra, Renan? Só quer brigar, só. Tudo é E guerra. hoje em dia também, Kleber, os jovens, eles não têm resiliência, né? Então, aconteceu alguma coisinha errada, a pessoa já perde as estribeiras, Exato. né? Então, não desenvolveu essa resiliência porque estava tudo de bandeja. E uma coisa que ontem eu vi no vídeo, que o seu Takeshi Arada levou o vídeo sobre o seu Daisaku Ikeda, que ele disse assim que as guerras acontecem porque os países não dialogam e não se conhecem. Cada país tem um jeito próprio de viver e precisam se conhecer para que enfrentem os conflitos, que conflito existe, né? Eu que vim do teatro, gente, teatro é conflito. Exato. Se não tiver um babado lá, você não assiste a novela, você não vê uma peça de teatro, você não vê um filme, né? Então os conflitos existem. Vamos dialogar para nos conhecermos e resolver os conflitos. Os países, as pessoas não fazem isso e transformam em guerra. Então, o Daisaku Ikeda nos colocou ontem nesse vídeo que para você não ter a guerra e buscar a tua paz, você tem que se conhecer e conhecer o outro através do diálogo, que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Então, está faltando diálogo no planeta, no mundo, para que não tenha mais guerra e para que a gente possa ter mais paz de espírito. E como é que a gente enfrenta os nossos conflitos internos? Como é que a gente chega nessa paz? Porque, mano, você sabe que amar o próximo, amar o mundo, amar puta, não sei o quê, vamos lá, todo mundo ajudando a ONG lá que vai lá pra África. Ajudar esses caras é fácil. Amar esses caras é fácil. Eu quero ver se amar o seu próximo mesmo. Porque o que é difícil é a convivência. Por isso que muita gente entra em conflito com si mesmo, porque o mais próximo de você é você mesmo. Você mesmo. A vida, ela nos proporciona oportunidades maravilhosas de ter os sofrimentos e poder superá-los. E eu escutei numa palestra que são de 7 em 7 anos. O bebê nasceu, 0. Ele já enfrenta o primeiro conflito. O útero era quente, ele vem para um ambiente frio. Era escuro, tem luz, tem fome. Então, o bebê já enfrenta muitos conflitos. O nascimento é um trauma gigantesco. Para que a gente acha tão lindo o bebê, mas ele tá lá num conflito imenso, porque o útero é o lugar que tem mais paz. É lógico. Ele não precisa se alimentar, já tá tudo interligado ali. É muito... Aí, 7 anos, vamos dizer, quando eu aprendo a ler e escrever. Né? Porque antigamente ia pra escola mais tarde, não é? Mas assim, com 7 anos, tem gente se alfabetizando antes, outros depois. Até os 7 anos são formadas as personalidades. Sim, então 7 anos é um conflito. É um puta de um conflito. Depois mais 7, 14, qual que é? Adolescência. Eu perco meu corpo infantil, meu pai não me entende, são os meus amigos que são legais. A voz engrossa, tudo é mais. Uma loucura. 21, tô entrando no meu mundo adulto. Não sou mais aquela criancinha paparicada, o que eu tenho que fazer? 28, vem uma questão profissional, já relacionamentos, e aí vamos indo, 35, 42, já vai mudando as etapas. Entendeu? Então eu acredito que todos os dias a gente tem desafios, mas a cada 7 anos são os grandes conflitos, que bom que a gente tem, para que a gente pule etapas. Então, quando aprenda com elas, né? Quando você fala que esse rapaz de 45 anos em casa, como é que será que foi o 14 dele? Né? O problema tá lá no 14, que ele ficou ali. Ou no 7. Ou no 7. E vai ver que ele casou, não soube ter uma boa família, ou se for mulher também, e volta lá. E aí, enquanto ele não encontrar esse conflitinho aí, né, ele não resolve a paz interna dele. Exato, ele não consegue se achar, né? Sim. Porque ele não resolveu os problemas lá atrás, não é como resolver os próximos. E tem muita gente que foge dos problemas, né? Isso é um problema. Então, quando você falou como ter paz, é enfrentando os problemas. E aí quando você supera um problema, é uma sensação tão gostosa, não é? E resolver os conflitos internos, né? Às vezes você tem conflitos tão básicos, mano, tá ligado? Você vê gente preocupada com o outro, com a vida do cara, do terceiro, não tá preocupada se vai comer ou não. Não, porque isso seria um problema de verdade. Tá preocupada com a vida do outro e começa a gerar conflito interno que talvez ele nem possa resolver. Então, às vezes, o maior construtor de paz é elimina os conflitos da sua vida. Mas você vai ver que se você olhar a fundo um conflito na sua mente, um conflito que está amargurando o seu coração, se ele não existir, acaba o seu problema. Sim. Então
Para de conflitar com tudo, viu, Renan? Cara. Quando eu era criança, eu aprendi muito com os meus pais a importância da caridade, né? Meu pai, saudoso Francisco Improta, era presidente do Lions, tem uma rua com o nome dele, uma avenida, graças à dona Cida, que foi vereadora, que foi do projeto de lei, e a minha mãe também, os donos da Perfumaria Linda, e eu cresci vendo os dois fazendo atos caridosos no Lions Club. Então aquilo para mim era uma coisa natural. Porém, com a adolescência e veio o teatro na minha vida, veio uma metideza, uma arrogânciazinha, né? Ah, é? Veio, né? E vem, aí, né? vamos pensar no yin, no yang, eu era muito yang, entendeu? Então a minha vida era pra fora. Vamos fazer evento, vamos pro teatro, vamos ajudar, vamos blá, 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 e os meus ali embaixo do tapetinho, embaixo do tapetinho. E aí eu fui crescendo. Eu tive alguns conflitos, um pouco eu resolvi, outros eu já deixei. E quando eu cheguei nos 49 anos, olha aí, o 77777, eu perdi a minha irmã de câncer, a Paula, né? Ela tinha um problema psiquiátrico também, ela aprendeu a ler e escrever, mas tinha dificuldade com contas, né? Então ela nunca teve uma profissão, ela vendia Avon e tudo mais. E ela morreu, ela faleceu em 4 meses, foi um câncer muito agressivo. E parece que eu perdi meu chão, porque eu brigava demais com ela. Demais, porque eu queria que ela entrasse no mundo... No seu mundo. E minha mãe paparicava, meu pai um pouquinho. Meu pai também dava uma bronca. Eu era a que mais dava bronca. Então eu entrei num processo de culpa muito grande, conversando com ela, por que eu fiz assim e tudo mais, né? E aí esse processo me levou numa depressão, juntou com a menopausa, eu tinha recém-separado, né, recém-divorciado, um casamento de 26 anos, meus filhos, há conflitos todos. Minha filha ficou grávida. Uma loucura, com 15 anos, então foi muitas coisas. E aí foi na onde eu me dediquei mais no budismo, porque eu tinha mudado de religião recentemente, né? Mas o catolicismo me ensinou muitas coisas também, tenho muito respeito pelo catolicismo. E aí eu comecei a entender, eu tinha que resolver, porque era muito problema. Era muito conflito. Perder irmã, menopausa, divórcio, os filhos, né, que ficam chateados. E a minha filha grávida, com 15 anos, eu não podia simplesmente ficar em depressão e falar, ai, sabe? Exato. Eu tinha que sair correr para um lado, né? Tinha que correr para um lado. Então, foi através da oração, do compreender que tudo aquilo era para eu crescer. Eu tive que crescer aquilo que eu não cresci atrás, que era o eu me conhecer. Eu fui muito yang, entendeu? E aí eu fiquei yin. As minhas amigas do serviço falavam assim, o que está acontecendo com você? Você não é mais aquela Rosane? Eu quase não falava. Foi se retraindo, eu né? só escutava. E foi maravilhoso, porque todas as pessoas que conviveram comigo na minha vida bastante, meu ex-marido, minha mãe, meus amigos, Rosane, você não ouve. Eu só falava, não ouvia. Acho que eu era fonóloga, não fonoaudióloga. E aí, como eu entrei em depressão e fiquei quietinha, gente, aqui, ó. Caiu o seu microfone. Que eu sou italiana, eu falo com a mãe. Cadê o microfone? Ó, a Rosane, ela é fonoaudióloga, você viu que ela fala pra boné, né, velho? Então... Mas você sabe que eu tava, uma vez, eu sou Master PNL, né? Ah, caiu o microfone. Põe aí. Eu tava conversando com uma amiga... Eu achando que era esse outro aqui, ó. Eu tava conversando com uma amiga durante o treinamento do PNL, né, da programação neurolinguística. E ela estava me dizendo que ela nos perdoava porque a mãe dela, quando faleceu no momento de muitos conflitos entre elas e tal, e ela não se perdoava por isso. Mesma coisa eu com a minha irmã, né? Ela não se perdoava por isso. E eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu falei, você é mãe? Ela falou, sou. Eu falei assim, se a sua filha brigasse com você, te xingasse e você morresse, quando você assumisse o seu no plano espiritual, você iria ligar pra isso, velho. Você é mãe, velho. Você conhece o seu irmão, sabe? Então, ela falou assim, caraca, velho, nunca tinha pensado nisso. Porque, cara, a gente briga, mas com os irmãos, mano, você acha que se eu morrer, vai levar brigado com o meu irmão, putz, de jeito nenhum, brigamos, né? Aqui, velho. É tipo briga de... Quando você tá jogando bola dentro do campo, é uma briga e depois tá todo mundo tomando cerveja. Eu acho que é o mesmo conceito, sabe? Sim. Então, eu sei que deve ser, imagino que seja muito dolorido essa situação, mas tenha certeza que ela não passou pra lá com esse sentimento que a gente imagina. Com certeza. Sabe? Então... Mas essa dor toda, Kleber,
que eu queria passar para as pessoas é que fez eu escutar mais. Eu fiquei calada porque eu realmente estava em depressão, tive depressão, afastei do serviço, tomei medicação. E é uma doença horrível, né? Tinha insônia, queria morrer, tinha vontade de morrer. Pensava só, tá? Agora já aí o que aconteceu? Eu comecei então a ouvir as pessoas. E aí eu comecei a entender coisas que eu não entendia, a compreender a importância de ficar quieto, de escutar o outro, de olhar para o outro, que o outro tem problema também, não sou só eu. Exato. Então se eu disser para você que quando eu tive depressão, quando eu comecei a compreender, a enfrentar, foi o melhor momento da minha vida. Foi onde eu achei a Rosane, a Yin, né? O Yang, o meu interno. Que juntou, né? Que juntou. E aí agora eu tenho que tomar cuidado, porque daí o Yang é o que sempre come o Yin, né? Então eu fico nesse conflito. Mas, assim, duas coisas foram muito importantes para mim nesse momento, né? Que foi o apoio da minha mãe. Se você quiser refrigerante, tá bom. Você fala que o Renan pega pra você. Tá certo. Vou tomar água primeiro. O apoio da minha mãe, que mãe é tudo nessa vida da gente, né? O apoio dos meus filhos, né? Dos meus amigos. Você acha que quando você está com depressão, esse apoio é fundamental? Nossa. Senão você não consegue enfrentar? Principalmente eu lembro que a minha mãe e o meu filho do meio, Kainan, eles não suportavam ver eu chorando, né? Porque nós somos muito parecidos, os três, né? Eu, o Kainan e a minha mãe. A gente é muito alegre, gosta de ajudar os outros. Então um olhava, eu lembro de um dia que os dois, um olhou para a cara do outro e eu estava muito, muito, muito triste. Não dava para fazer nada que não me deixava triste, que não me deixava alegre. E eles começaram a cantar aquela música do Gonzaguinha, Viver e Não Ter a Vergonha. E eles estavam alegres. E eu não conseguia sentir alegria. Aquilo me dava pânico. Porque eu via que eles estavam fazendo tudo por mim. E aí, eles fazer tudo por mim, parece que deu uma chave lá dentro. Eu não fiquei alegre, mas eu falei, puxa, tem gente que quer a minha alegria. Se preocupa comigo, né? Então eu não posso ser triste, porque eu sendo triste, eles ficam tristes. Eu tô sendo egoísta de continuar nessa tristeza, porque o depressivo, ele quer continuar na tristeza, entendeu? Então eles começaram a cantar essa música do Gonzaguinha e aí rodou a chavinha. Dali pra frente eu falei, não, eu vou enfrentar essa depressão. Eu não fiquei assim, feliz, né? É todo um processo terapêutico, psicológico, fiz terapia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, uma outra pergunta. Você é artista desde sempre, né? Desde os 7 anos. Você é artista, é muito artista. Atriz, uma excelente atriz, faz de tudo. Você acha que... Porque o artista, ele é projetado e programado para interpretar inúmeros papéis. Sim. Então ele sabe como interpretar os papéis. E às vezes um artista, principalmente você que sempre traz alegria, sempre traz uma coisa forte na presença das pessoas, você acha que você não, essa parte artista às vezes não te levou para esse lado de não posso não sorrir, não posso ser triste? Você carregou esse peso de ter sempre que alegrar as pessoas. Você acha que esse lado artista ajudou um pouco nessa sua entrada na caverna? Depois que o meu filho com a minha mãe cantaram a música e olharam pra mim, eu vi o olho diz muito, né? Eles olharam pra mim e falaram, mãe, seja feliz, que aí virou a chavinha. Quando eu tava depressiva, não tinha artista, não tinha fono, não tinha nada. Era só tristeza. Era só tristeza, não tinha nada. Quando virou a chavinha, aí eu fiquei pensando, o que me deixa feliz? Aí eu comecei a pensar, eu preciso fazer coisas que me deixam feliz. Aí eu voltei a fazer teatro, aí eu voltei a dar aulas de canto, que é de impostação vocal, que eu faço muito. Aí eu me voltei para cuidar da minha filha, que estava numa gravidez de risco de 15 anos, né? E focar na saúde da minha neta. E assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu foi aí eu comecei a ajudar a minha mãe a cuidar do Francesco, que é o filho da minha irmã que faleceu, que tem comportamento autista e é deficiente mental, né? Leve. Então ele sabe falar, ele anda, mas ele não sabe ler e escrever, então ele está na PAI. E a gente foi socializando o autismo dele, porque o autismo dele não era muito severo, ele tinha pânico das pessoas, dos lugares, de luzes, de som. E a gente foi aos poucos, sabe? Tanto é que hoje eu saio com ele, né, no movimento
da eleição do Dr. Paulo, ele chacoalhou bandeiras, ele ajudou, ele ficou, quando é lugar aberto, ele fica, quando é fechado, que a gente percebe que ele não gosta. Foi um processo de ajudar o Francesco, e aí eu compreendi a morte da minha irmã precisou sair de cena para que eu ajudasse a minha mãe. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Qual que é a importância de propósito, então, para você? Que nós viemos nesse mundo com a missão de fazer as outras pessoas felizes, não é você mesmo. Uhum. A tua felicidade vem quando você faz as outras pessoas felizes. E que, em primeiro lugar, é relacionado à tua família, porque aí vem a questão karma. Sim. Então, o que eu fazia? Eu só criticava minha irmã. Ah, sai pra rua aí vender Avon, deixa o Francesco na mão da minha mãe. Uma boba, né? Uma egoísta, uma idiota. Porque a minha irmã, dentro da dificuldade dela, ela acordava cedo, punha o meu sobrinho no ônibus, trocava ele, dava um café da manhã e ia vender o Avonzinho dela. No trabalho dela. Era o trabalho dela. Daí ela almoçava, depois ela saía de novo para vender o Avon, que daí ficava batendo papo na rua, né? Também, aquele jeito dela. E pegava ele no final do dia no ônibus e dava o banho. Depois a minha mãe dava janta e era o que ela fazia. Mas eu chegava na hora dos conflitos e ela... a juíza. E não queria que ela saísse de casa, queria que ela ficasse ali cuidando do moleque. E ela, dentro da deficiência dela, ela foi uma excelente mãe, que eu fui descobrir depois, né? Então, eu acho que a missão da gente é olhar para os nossos familiares e aqueles que precisam da nossa ajuda, a gente não criticar, a gente ajudar. Mas é difícil, hein? Muito difícil. Rapaz do céu. Esse eu acho que é a missão mais difícil, porque é fácil você ajudar outra pessoa que você não tem muito afeto, né? Exato. É facílimo. É fácil ir lá e eu sou o cara. Agora, vai lá enfrentar o teu problema da sua casa. Não que não deva, mas, por exemplo, eu vou servir marmita todo dia à noite, um dia à noite da semana, fazer a minha parte. Faça e multiplique isso todas as vezes. Mas é muito mais fácil você ir lá, ajudar a pessoa que está com fome, obviamente ela precisa, entregue, você volta para sua casa. O difícil é você enfrentar uma pessoa, um conflito muito grande dentro da sua própria casa. E como para mim veio de bandeja, né, porque eu tinha que sair da arrogância, do yang, né, do ajudar o outro e não olhar o meu, que aí eu enfrentei essa dor e todo esse caminho, né. Agora, por exemplo, outro dia eu encontrei no mesmo dia uma amiga minha e a mãe dela. Uhum. E ela é minha amiga, ela já foi minha paciente e tudo mais. E fazia tempo que eu não a via. E a gente se encontrou saindo de uma aula de yoga e aí ela falou que ela não estava bem. E aí citou uns conflitos lá com a mãe. E ela é um pouco mais jovem do que eu só. Aí eu pensei assim, nossa, meu Deus do céu, essa mulher ainda não perdoou a mãe dela. Essa mulher ainda não tá legal com a mãe dela. Que coisa. Daí eu peguei, né, a boa samaritana, né? Não, porque você precisa, tal. Ela não me escutou, não tava no momento. Foi embora. Não passou 3 horas, encontrei a mãe. E a mãe tá um pouco tristonha. Tá precisando desse afeto da filha, entendeu? As duas erraram? Eu não sei nem o motivo dos conflitos. Então eu digo pra você, Kleber, enquanto essas duas aí, não resolverem, né, não sei se é por parte da mãe, se ela tenta chegar à mãe do Neixo, ou ela que tem a arrogância, não sei, a vida de nenhuma das duas vai pra frente. É isso mesmo. É isso. Porque você acredita, eu não sei da sua religião, mas você acredita em energia? Sim. Porque somos energia. Eu acredito em Deus, obviamente, tenho minhas crenças, mas eu acredito muito em energia, sabe? E você percebe quando, sabe aquele lance a energia mudou? Sim. Quando entra uma pessoa carregada de ódio, uma pessoa que tá amargurada, você fala, caraca, mano, melhor ir embora. Eu sou desses caras aqui, tá ligado? A gente percebe, né? Eu já sinto na hora, eu falo, não quero ficar aqui não, pai. Tá, o negócio já ficou pesado, sabe? O negócio... E eu saio porque eu falo, mano, não quero ter isso pra minha vida. Claro que eu trabalho muito esse processo de querer ajudar as pessoas. Quando a gente faz o Master PNL, a gente tenta... Quando faz o quê? Master PNL. Eu fiz programação neurolinguística. E a Master. É o Master. A gente busca esse lado espiritual. Às vezes numa conversa, com um toque, tem algumas técnicas. Você consegue ajudar as pessoas sem que elas saibam que está sendo ajudada. Isso é fantástico, tá ligado? Só que tem hora que a gente, como ser humano, eu falo, não é a hora, prefiro sair para não... Porque daí você carrega o seu uma energia ruim, como é que você faz para chegar no seu ambiente de trabalho, na sua família, aí você carrega isso. Então,
Eu acredito muito em energia. Como é que você lida com isso? Olha, Porque que pergunta maravilhosa, obrigada. Como é que você lida com isso? Antigamente, quando eu sou uma pessoa muito sensível, eu percebo mesmo. Quando eu percebia que eu também devia ter dia que eu tava com energia. Sim. Nossa, eu já fui terrível, eu era muito briguenta demais, eu era insuportável. Eu já fui insuportável. Quase que eu não me aguentava. Pode ser que às vezes eu ainda seja, né? Então, mas quando eu chegava perto de uma pessoa assim, teve uma época que eu estudei os florais de Bach, né, que são os remédios naturais a partir de flores. E tem um floral que chama Virvem, que é para pessoa que acha que ela tá muito certa e que ela quer convencer os outros a ser certo também, entendeu? É o certão. É o certão. Então eu era o Virvem, entendeu? Então o que eu queria? Eu queria tirar aquela pessoa daquela energia ruim. Eu queria dar, sabe? E aí solução a pessoa ficava mais irritada ainda. Aí depois eu xingava, né? Mas aquela pessoa eu quis ajudar, tentei fazer tudo, tentei fazer, e ir embora. Entendeu? Eu era assim. Então, hoje em dia, quando eu percebo, eu acalmo e dou uma olhada para a pessoa e sinto ali como é, o que é, se é comigo, se é com o ambiente. Eu primeiro sinto, não reajo. E aí eu tento dar uns pitacos, sabe assim? Uns pitaquinhos, né? E jogando uma... Isso. Às vezes a pessoa daí fica... Porque ela pegou um pedacinho. Não dá pra você chegar e bater de frente. Não dá. Então, às vezes, eu consigo ajudar e a pessoa depois até começa a chorar em vez de ficar com raiva, daí, né? Mas às vezes a coisa não rola. Aí, filha, eu saio a francesa. Exato. E você entendeu? Sabe que, e isso que você tá falando de tentar ajudar, às vezes, uma pessoa que não tá preparada para ajudar naquele momento, não adianta. Eu costumo dizer para as pessoas que estão sempre ao meu redor que é muito mais fácil e muito mais normal você, ou eu, né, as pessoas brigarem, tretarem com o próximo. É muito mais fácil você brigar com sua esposa do que brigar com o cara no trabalho. Exatamente. Você tá descontando em mim. Não é que você tá descontando. Com essa pessoa você pode contar. Ela vai entender. Ela vai ficar puta, vai. Mas vai entender depois. Falar, descontei no C, desculpa e tal. Porque é muito mais fácil. Você vai brigar muito mais com a pessoa que você ama do que com a pessoa que você não ama. Sim, exatamente. Isso é importante concordo. A gente entender. E voltando na questão da guerra, se as pessoas dos países, elas têm os conflitos e elas vão guerrear, porque na verdade não teve isso. De observar o outro, tentar conhecer o outro. Não tem o amor. Não tem o amor. Porque quando você ama, você briga. Mas você não quer o mal da pessoa. Não, agora quando não tem amor, não. Eu sou melhor que você, eu vou acabar com a Ucrânia, né? É igual os caras da guerra agora, tá? Pelo amor de Deus. Né? Credo. E aí, só pegando um gancho que você falou lá do negócio da arte, uma forma da pessoa enfrentar as dores dela, que você perguntou se eu usei. Então, depois que eu saí daquele estágio da depressão, que através do amor da minha mãe e do meu filho, eu percebi que eu precisava pelo menos melhorar para que eles não ficassem tão sofrendo com o meu sofrimento. Aí eu entrei para essa questão de voltar pro teatro. Mas você sabe que isso aí, é claro que você contou do processo inteiro. Mas eu volto naquela máxima que eu te disse. Quando o avião começa a cair, qual que é a primeira coisa que os tripulantes falam? A hora que despressuriza e o oxigênio sai da cabine, vão cair as máscaras de oxigênio. A primeira coisa, ele fala, se você tiver com uma criança, coloque a máscara primeiro em você, depois na criança. Porque o mais importante é você. Quando você busca salvar a criança, ela vai respirar alguma coisa, você vai desmaiar, ela vai morrer também. Quando você cuida primeiro de você, aí você tem a possibilidade de cuidar das outras pessoas. E eu acho que cuidar da gente, a arte ajuda a gente a cuidar da gente mesmo. Então, assim, quando você, às vezes você tá no carro e escutou uma música. Aquela música fez você lembrar da tua avó. Exato. E do doce que ela fez, e aí vai, aí você esqueceu do seu problema. Exatamente. Entendeu? Uma dança, você vai para uma aula de dança, você vai para um baile, dança lá uma música e aqui o seu corpo, você gostou. Um sorriso. Sorriso. O sorriso muda. Sabia que o sorriso muda a configuração cerebral? Mesmo que você não queira, você tá tristão, velho. Isso é uma dica que eu vou te dar. Você tá tristão em casa, acordou triste, cheio de problema. Mano, se o Costinha tivesse aqui contando uma piada, você não ia dar risada. Quando você estiver assim, force o sorriso. Sabe aquele de ficar assim? Force uma gargalhada. Porque é natural. O cérebro não entende organicamente. Que você tá ele vai consumir, produzir substâncias que vão te alegrar. É fantástico.
fantástico isso, muito cara. isso. Sabe, então... O organismo sozinho se cura, Exato. né? Às vezes uma música que te remete a uma coisa engraçada, que te leva de volta a um momento feliz, que faz com que você pense naquela pessoa que você ama. Tem muita potência isso. Muita potência é demais. Muita potência. Então às vezes a gente acredita que uma pessoa está do nosso lado, ela está numa energia da angústia ou na energia do ódio, e que isso é maior que o bem, e não é não. A energia do amor é muito maior. Você só dá a abertura, né? Tem que dar a abertura através da fé, através da arte. Você sabe que do amor. Eu gosto de pensar assim, ó. Eu tenho a minha religião, acredito piamente em Deus, mas tem hora que eu falo assim, puta, mano, sabendo dessas possibilidades de, através da arte, da música, de um vídeo que eu possa ver e me alegrar e mudar o meu estado mental, eu não sou aquele cara que acorda cedo, tô tristão e fala, oh, meu Deus, tô triste, ô louco, me ajuda aí, pai. Mano, eu tenho vergonha de pedir certas coisas pra Deus, tá ligado? Eu falo, puta que pariu, eu vou encher o saco do cara porque eu tô triste. Não, mano. Vou ver um vídeo aqui, vou ligar uma música alta e vou mudar o lance. Deixa o cara cuidar da guerra lá, tem gente morrendo de fome, maluco. E aí eu começo a me punir. Sabia que eu tenho vergonha de pedir certas coisas pra Deus? Sabe aquilo de, mano, eu sei que eu posso mudar o meu estado. Engraçado, você tá falando isso, quando eu tava naquele processo de sair da tristeza, eu ainda chorava, né? E aí teve um dia que, sem querer, eu chorando, eu olhei pro espelho. Meu, como a gente é feio chorando, gente. É feio, né? E a ruga aumenta, a mulher não gosta de ter ruga. Eu falei, o quê? Vou ficar me enrugando. Eu vou ficar chorando por causa desse indivíduo aí que me deixou triste, eu vou ficar me enrugando. Eu na hora ali, ó, e dali pra frente. Então, gente, tá chorando, vai olhar pro espelho. Vai olhar pro espelho que você para. Que é feio, né? E eu dei essa ordem. Sabe, eu não quero, não falei sorria, mas eu não quero mais chorar. Exato. E aí foi diminuindo o choro, entendeu? Porque... enfim, é você que cuida de você. O que é a tristeza? É a falta da alegria. Tristeza não existe. Você que não tá alegre. O que é a escuridão? É a falta da luz. O que é o ódio? É a falta do amor. Então, mano, são coisas que, se você parar pra pensar, nem era pra estar ali. É só você trocar o mindset na hora. Gente, parecia que a lágrima subiu, assim, sabe? Na hora. Você fala, não, meu, tá errado, vou mudar. E é na hora, mano. É na hora. Se alguém estiver assistindo, quiser conversar e falar sobre isso, me chama no inbox ali, na conversa privada, nós vamos trocar ideia sobre isso, que é muito fácil. E você pode fazer na sua casa, e eu vou te ajudar. Mas me conta um pouco mais sobre a sua arte. Nós estamos falando, você viu que nós já gastamos quase uma hora tá bom. Do programa falando de depressão, velho. Pois é, mas é muito bom falar sobre esse assunto, porque as pessoas estão sofrendo, né? Exato. E o programa ele vai atingir bastante pessoas. Exato. Eu acho que eu quero ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então, então uma dica, né, que o Kleber está dando aqui, vamos mudar essa chavinha, vamos sorrir, vamos olhar para o espelho quando está chorando e parar de chorar. Então, esse é meu caminho na arte, né? Eu descobri no primeiro ano que eu não enxergava bem, né? Eu não sabia, né? Eu tinha um astigmatismo muito forte. Então, a professora chamou minha mãe e pediu, né, para levar no oftalmologista, e aquele oclão naquela época, aqueles óculos de fundo de garrafa. Então, o meu apelido era 4 olhos. 4 olhos. Mas muito inteligente, sempre fui muito esperta, né? Então, eu aprendi a ler. Naquela época, o bullying era muito mais. Era bullying muito mais. Verdade, né? Era 4 zóio mesmo. 4 zóio, orelha de bater bolo. Eu era o orelha de bater bolo. Orelha de bater bolo. Então, eu ficava triste de ser a única que usava óculos, mas como eu era inteligente, eu era uma das primeiras da sala, era eu, a Thelma e o Henrique. A gente ganhava as medalhinhas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, a gente foi brigando. Era sempre nós 3. Então, aquilo compensava os 4 zóios. Mas daí, o pessoal, as normalistas na época, né, que hoje é pedagogia, foram lá na sala para buscar uma pessoa que soubesse falar bem para fazer teatro. E era para declamar uma poesia sobre a independência. E naquela época era obrigatório, 7 de setembro, tinha aquela a festa, né? A escola toda era na minha escola em São Paulo, eu morava lá na Zona Leste, Escola Sarmiento. Então, desde o primeiro ano até o terceiro colegial, na época, né, que eu já ensino médio. Então, eu fiquei num palco, Kleber, com 8 anos de idade, com meu óculos de fundo de garrafa. Declamei uma poesia de folha de almaço inteira. Folha de almaço, para você que está em casa, é como se fossem 2 sulfites grudadas. Com as linhas. Era 4 lados, né, com linha. Então... a professora falava, eu quero um trabalho no almaço. Então era, tipo, você tinha que comprar essa folha que era dobrada assim, ó. Não tinha Word, não tinha tablet pra você entregar o bagulho em, né?
E essa filha da mãe dessa professora, Essa como é que vai pegar uma criança de 8 anos e dar uma poesia de uma folha de... duas flaudas. Não é? Podia dar menos, mas aí, como foi um desafio, o que eu fiz? Eu me concentrei nos meus 8 anos em decorar. Se você falar... se você perguntar pra mim o que eu falei, eu juro pra você, tinha uma palavra difícil nessas duas folhas de almaço, que era nenúfares. Eu acho que é uma flor. Os nenúfares, eu não esqueci os nenúfares, porque era uma palavra difícil, então eu tinha que gravar bem. E eu... Acabou a poesia. Aí o que as pessoas viram? Gente, eu sempre fui baixinha. Como é que aquele teco, com esses óculos de fundo de garrafa, decorou tudo isso? Bateram aquela palma. Aí eu vi, falei, meu Deus, eu sou uma pessoa legal. Opa, eu gostei desse lugar chamado palco. Pode crer. Onde as pessoas me aplaudem. Pode crer. E dali pra frente eu comecei a fazer teatro na escola. Aí mudei pra Mojimirim com 13 anos. E tive o privilégio de estudar na Escola Monsonora. E entrar no grupo de teatro Zelândia, da saudosa professora Zelândia. Eu não a conheci, que ela morreu tragicamente, né, de um acidente de carro. E no ano seguinte que ela faleceu, eu cheguei a conhecê-la. Eu fui assistir o teatro, que ela estava ensaiando, que era aula de história. Ela usava a matéria da história de uma forma teatral. Né? A professora Zelândia. Zelândia Araújo de Melo Ribeiro. A filha dela é a Maraísa, que por muito tempo foi a repórter do Terra da Gente. Ah, Marisa Ribeiro. Isso, filha da professora Zelândia. Que legal, cara. E aí ela faleceu e a dona Enedine, que é a professora de português, continuou ajudando, mas ela não tinha o tino de dirigir. Peraí, eu preciso fazer uma pergunta. De forma trágica, o que é um acidente de carro? A Zelândia. Foi de carro, é isso? Eu não sei explicar direito, mas parece que ela tinha um carro muito grande, que o motor era atrás, e ela foi ver o que aconteceu, e o próprio carro a atropelou. Nossa. Ela morava num sítio. Entendi. Ficou bastante tempo no hospital, trágico, mas chegou a falecer. E foi assim, os alunos gostavam muito, muito, muito dela. Inclusive, agora, dia 28 de outubro, vai ter uma homenagem no Centro Cultural, que é o aniversário da cidade, é o mês, né, do aniversário da cidade, de 35 anos do Espaço Manifesto, que foi um movimento artístico que eu fiz parte, e a gente também vai homenagear a professora Zelândia. Que legal. Uma homenagem para ela. Então, e você já passou por todas as áreas, né? Cara, você já viu você canto, palco, eu danço, eu sou atriz. Já vi você fazendo de um tudo. Não, e outra, vocês não perceberam, quando a gente falava de depressão aqui dos Paranauê, que a gente tava falando de religião, ela falou que tava na aula de pilates, ela falou que ela fez yoga. de yoga, ela falou que foi na aula de florais. Os florais. Aí você mudou de religião. Cara, você gosta de transitar em todas as culturas, todos esses religiões. Engraçado que quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu era agitadíssima demais. Eu sabia que eu era agitadíssima, mas aí tinha um ser aqui dentro. Eu falei, coitado desse meu filho, que vai ser dele. Eu vou fazer yoga. Aí eu fui procurar yoga, entendeu? E adiantou? Adiantou muito, muito. O que é yoga? Porque... eu vou dizer o que aconteceu na aula de yoga. A minha professora falou assim. O professor já sabe do seu. Não, a professora falava assim. Como é que é? As palavras que ela falava, gente, nossa, tá me dando um branco aqui. Respeite o seu corpo. Não era desse jeito, era outra palavra. Respeite o seu corpo e não faça nada que o seu corpo não queira fazer. Então eu começava a aula sentada. Aí ela olhou pro lado, voltou, ela tava pendurada num lustre. Não, olha só, eu sentada ali no começo era respiração. Daí a gente começava virando aqui, ó, pescoço pra cá, pescoço pra... Então eu agitadíssimo, eu era obrigado a parar. Sono. Sono profundo. Sério? Obedeça ao seu corpo. Obedeça ao seu corpo. Tá. Faça tudo que o seu corpo quiser fazer. Daí eu já deitava, eu dormia. A aula inteira. Eu passei 2 anos na aula de yoga. Nem sabe como é que é yoga. Só dormindo. Só dormindo, porque a minha mente era tão relaxada que eu precisava desse... Você sabe que eu ia perguntar pro seu o que faz na yoga, nem vou, né? Mas essa professora específica, ela tinha esse método, tá? Porque eu já fiz yoga com outros professores que acordam a gente. Mas o que é? Assim, ó. Aliás, o Zé Matos, desculpa falar, Zé, é o que mais me acorda lá no recanto, porque eu durmo e ronco. E aí eu atrapalho os outros. Rosane, ele vem todo educado, sabe? Adoro o Zé. Pelo amor de Deus. Então, mas a Marilena, naquela época eu era mais jovem, eu não roncava, né? Entendi. Então, a Marilena falava assim, as outras falavam, ela tá dormindo, deixa ela dormir. Faz parte do ela processo precisa, dela.
Ela está obedecendo o corpo dela. Depois de 2 anos fazendo yoga, é que daí eu parei de dormir e comecei a entrar no processo. Então, yoga salvou minha vida. Porque você Eu não teria dormia. Não, eu dormia, mas eu não descansava a mente. Ah, pode crer. A yoga porque é a no união do seu relaxamento- ser o individual relaxamento- com o ser universal. A que palavra faz na yoga, yoga? a palavra yoga significa união do seu ser individual com o ser superior. Mas o que ela... É porque São ela é relaxamento? Isso, na prática, trabalha com asanas, que são as posturas, e essas posturas, elas imitam animais, imitam árvore, tem a postura do cachorro, tem a postura do elefante, a postura da árvore, cada uma vai agir em uma parte do teu corpo. E a gente pode chamar de alongamento. E junto vai? com o relaxamento, não? Aí tem Não. o relaxamento é no final. Não tem um documentário na Netflix? Tem ou não tem? Sobre yoga? Cara, tem, porque eu acho que eu assisti. Eu Tem não um cara assisti, não. famosíssimo que ele mudou yoga no mundo e tal. É. E é muito legal esse documentário. E propagou bastante. Ele fez depois umas merdas lá, mas Sei. ele ajudou muito a yoga, esse Que cara. bom. É. Aí tem os pranayamas, que são as respirações, que me ajudou muito as respirações, porque eu sou fonoaudióloga e eu joguei isso para voz. Uau. Hoje eu não utilizo respirações que eu aprendi na fonoaudiologia. Eu utilizo todas as respirações que eu aprendi na yoga e uso da fonoaudiologia a explicar a anatomia de todo o aparelho e tudo mais. O fonoaudiólogo, ele trata A voz. A voz. A voz, a trato linguagem vocal. oral, Todo o trato vocal, Sim. desde garganta, boca, cordas vocais, boca. fala, linguagem, audição, Ah, tá. aparelho. Ah, tá. Você tem um AVC, perde a sua capacidade de falar, então vai no na fonoaudióloga tentar. para voltar, esqueceu a palavra. Fala assim, de bebê, esquece que é copo, né? Conforme a área que lesa no cérebro. Bebê, esquece a palavra copo. Então a gente vai estimulando. Retrema o cérebro. Isso, se não tiver uma área muito lesada, volta, senão Aham. não volta, né? Então fica o de bebê mesmo, tá bom? Se comunicando é o que não, importa. O que importa é beber. Então, e aí a yoga tem as pranayamas, que é a respiração, os asanas, que são as posturas, e no final o relaxamento. E num nível mais avançado, depois do relaxamento vem a meditação. Ah, tá. Então hoje eu não durmo mais, às vezes eu durmo, né? Se eu estiver cansada, E mas o faz Zezé parte, vai lá né? e cutuca. E faz parte também. Isso, então a yoga me levou também aquele contato com o yin, né? Com eu ficar mais tranquila para não ser tão agitada, né? Então hoje eu utilizo muito a yoga no meu trabalho, como fonoaudióloga e também no meu dia a dia, comigo mesma, né? Com os meus filhos. Rosane, a gente tem, por exemplo, eu faço parte de alguns treinamentos, levo pessoas para fazerem esses treinamentos que buscam resgatar a nossa criança interior. Porque se você for criança, durante o seu dia, não que você vá se portar como uma criança, mas se você tiver essa mentalidade de uma criança, de entender o mundo como uma criança, tudo se torna mais fácil. Sim. Eu, como artista, que sou também, né, mas mais focado para televisão e tal, eu me considero um cara, eu tenho 40 anos de idade, um pouco mais de 40. Eu tô igual a você, um pouco mais de 40. Igual a mim, muito obrigada, ganhei a noite, Um pouco gente. mais de 40. Só que eu me olho Se no sente espelho, criança. Eu me sinto um cara de 18, velho. Eu também. Você acha que isso é que mantém a Nossa, energia da galera? claro, com Da galera certeza. porque são poucos os que mantêm essa... Tem gente que chama de síndrome do Peter Pan. Tem gente que fala, puta que pariu, esse cara não envelhece. O que você acha? Você acha que isso que mantém a gente nessa vibe? Sim. Quando você tem alguma coisa que te move para você, vamos dizer assim, despertar, ter sonho, querer resolver alguma coisa, e isso vai movendo você. Você quer viver, entendeu? Então, por exemplo, o yoga dá muita energia para a pessoa. Uhum. Entendeu? Agora tem gente que gosta de correr. E aí correndo dá energia. Tem gente que gosta de escrever, desenhar, pintar. Ou as artes, o esporte, o yoga entra aí nessa vibe do esporte, mas uma coisa mais terapêutica. Então nós precisamos praticar o corpo, atividades corporais e atividades artísticas para ter essa energia. Porque, tirar de algum lugar, exatamente, né? porque Cada um tem o seu lugar. a gente tem o cérebro, o lado esquerdo, que é responsável pela razão, pela linguagem, pelo raciocínio, e o lado direito, que é o sistema límbico, que ele vai trabalhar tudo que é as emoções. Né? E através do trabalho corporal e do trabalho artístico, você consegue compreender suas emoções. Então, por exemplo, eu percebo também que eu tenho mais facilidade de lidar com os meus conflitos por conta do teatro. Por exemplo, eu vivi no palco todas as minhas fases.
Eu interpretei, logo depois que eu separei, que eu saí da depressão, da menopausa, eu fiz um espetáculo lindo, maravilhoso, que eu produzi, chamado Narrativas Femininas. Eu convidei 12 mulheres, das quais 3 acho que eram atrizes só. As outras eram profissões diversas. Pessoas da comunidade. Que elas tinham superado uma dor. E elas iam interpretar na cena a superação dessa dor de uma forma artística. E elas iam escolher que forma seria. Umas escolheram teatro, outras escolheram dança, outras escolheram música. E aí elas se apresentaram e eu vi, eu dirigi, né? Tipo assim, eu quero. Teve a minha irmã, por exemplo, a mais velha que já faleceu, ela queria interpretar que ela tinha emagrecido 20 quilos, né? Ela tinha superado a obesidade e tudo mais. E aí ela gostava muito de Eu Sei Que Vou Te Amar, do Vinícius de Moraes. Sim. Então ela resolveu fazer o relato, porque ela não é atriz. E no final era para colocar no fundo o Vinícius de Moraes. Então eu não dirigi, eu dei uma arrumada. Eu não pus muito dedo nessa direção, porque eu queria que fosse espontâneo. Tá. Entendeu? Então essas 12 mulheres superaram a dor. E eu, o que eu fiz? Eu interpretei o preconceito que as pessoas têm da mulher divorciada. Existe isso ainda? Nossa! Você viu muito preconceito além disso? Nossa! Ó, eu vou te dizer assim, artista. Casais, eu me separei. Tá? Então a minha estado civil agora é divorciado. Né? Então eu ia abrir hashtag solteiro. Hashtag solteiro. Mas aí eu ia abrir o carnezinho numa loja, né? Estado civil. Eu tinha medo de falar divorciada. Porque você fala e as pessoas tudo, né? Olham em volta. Entendi. Tinha isso, hoje eu não tenho mais. Mas, assim, os casais que eu já conhecia, teve 2 casais que conheciam eu e o meu ex-marido, continuaram me tratando da mesma forma. Não foi de nada. Os demais, os rapazes, vou fazer aqui, tá, gente? Oi, querida, tudo bem? Ó, o marido, como a mulher está divorciada, ele vai cumprimentar assim, né? Quer dizer que se rolar depois, né? Entendeu? Era. Sério? E as mulheres cumprimentavam. Oi? Tipo assim, não posso deixar ela chegar muito perto do meu marido, porque ela tá divorciada, vai que ela rouba meu marido. Você acha? Sério? Mesmo? Era uma coisa muito subliminar. Que você como artista pegava que eu pegava. E eu comecei assim, eu encontrava qualquer casal, quando vinha o marido assim, eles vinham, né? 70% homem, hétero, cis, branco, já cola. Oi. Pode crer. Entendeu? Porque daí já não tinha um negocinho, eu evitava. E aí eu ia nela, oi, querida, tudo bem? Aí ela relaxava, porque eu não fui, eu tava distante. E aí eu falei, bom, esses todos aí são meus colegas só, né? Posso ficar longe que a energia não tá batendo. A energia não colou, então, o que significa? Eu nem vou ocupá-los todos. A gente tem uma coisa que chama... o Jung que fala isso. É instinto, né? Não é meio que... tem nome, esqueci. O pessoal da psicologia que fala que mulheres divorciadas têm tesão reprimido. Entendeu? Então é assim, elas já chegam, a mulher vai sentir que ela é uma... né, tá concorrendo ali, né? E o marido, vou tirar uma lasquinha. Às vezes ele só queria tirar uma lasquinha. Pode crer. Não é? Então, é o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, é verdade. Entendeu? Então, às vezes não era assim, eu quero... Entendeu? Mas aquilo me incomodava demais, porque eu era a mesma pessoa. Você tá entendendo? Essa pessoa... Eu só tinha mudado meu estado civil, mas com relação à pessoa, por que muda o jeito de tratar? E às vezes, as pessoas, é complicado, a mente humana é muito complicada. Porque assim, existem pessoas que não estão casadas, quer dizer, elas continuam juntas, mas não estão casadas há anos. Sim, fica lá só por causa pra manter a sociedade, né? O status quo, né? E aí a galera continua. Separou, mano. Parece que, né? Trocou de máscara. E não existe isso, tá ligado? Tipo, sim. Eu estava conversando com quem que eu estava conversando aqui, Renan? Que eu falei até pro cara. Falei, com o pastor Ricardo Braga. E ele falou assim, ele tava falando de ódio. Aí ele falou, você já sentiu ódio? Tá ligado? Quando você fala. Eu falei, não, mano. Eu vou aceitar o Guaraná agora. Você quer o Guaraná pra ela? Aí ele falou assim, você já sentiu ódio? Eu falei, cara, fiquei acho que uns... Obrigado. Não, cerveja eu não tomo, não. Tem Guaraná? Você falou, se tiver um Guaraná, não tem Guaraná, gente. É um Guaraná diferenciado. É um Guaraná diferenciado? Ele vai trazer pra você.
E aí ele perguntou assim, ó. Ô, patrocinadores de Guaraná, Não, vamos pelo patrocinar amor de o Deus, programa cara. do nosso amigo aqui. Meu amigo Que Guaraná quem não toma Antártica, cerveja, é verdade. Aí Se fosse um vinho, eu tomava. Você gosta? Eu não gosto de bebida amarga. E aí eu tava conversando com ele e ele Pode falou ser assim, água, viu? você já sentiu ódio? Eu falei assim, cara, sabe quando você para pra pensar? Lógico, todo mundo já sentiu. Não, eu falei, não. Você falou não? Não, porque ódio é tão pesado, velho, tá ligado? Eu falei, não, já senti raiva, já senti... E aí Eu já senti. eu fui embora pensando nisso. E eu fico pensando, cara, talvez que bom não tenha sentido ódio, né? Mas Você é privilegiado. eu fico pensando, como é que pode as pessoas viver... Tem gente que é só ódio, tá ligado? E eu fico pensando, como é que pode a pessoa... Tanta coisa bonita pra ver, tanta coisa boa pra pensar, a energia tá da ligado? pessoa, obrigada, Tanta coisa legal pra se consumir nesse mundo, porque a sua vida é tão rápida. Pois Daqui a é. pouco você morreu, papai. Daqui a pouco você não consegue andar mais. E é assim, é natural. E o cara fica preocupado em odiar uma pessoa, em, sabe, prejudicar o outro. Sim. Aquele que, às vezes, na maioria das vezes, o ódio, ele vem depois de um amor, você sabe, né? Ninguém odeia alguém que nunca amou. Sim, Tá ligado? eu sei disso. Ninguém Como odeia eu alguém. sei. Ninguém odeia alguém que nunca amou. Aí o cara ama e depois desama. Então eu acho que, como eu sempre amo todo mundo, não tô nem aí. Então eu acho que por isso que eu nunca tenho ódio. E aí eu falo assim, puta, como é que alguém pode amar uma pessoa e depois sentir ódio e, mano, não conseguir reverter isso, tá ligado? Eu acho que esse é o grande... Se a galera conseguisse entender que, porra, começou a chegar ao ódio, você fala, não, mano, vou pegar só o positivo. Posso não gostar mais dessa pessoa, isso é natural. Não quero conviver, não quero ter por perto. Beleza, mano. Agora, odiar é tão forte que você vai consumir parte do seu cérebro pra aquela pessoa. Odiar quer dizer continuar amando sem dizer que ama. Então pensa nisso, mano. Se você odeia alguém... Gasta muita você energia, se desgasta por um bagulho que não vai rolar. E cada religião encara de uma forma, né? Mas vamos falar de uma forma generalizada aqui, o positivo e o negativo, né? Todos nós, seres humanos como somos, temos as energias negativas, Sim. da tristeza, da inveja, da ira, né, do ódio, de tudo isso daí, da depressão, e temos o amor, o você admirar outra pessoa, de você querer fazer o bem para outra pessoa, a alegria, então, dependendo do estado de vida. Então, por exemplo, se alguém chega na outra pessoa, em mim, e fala assim, você engordou, hein, Rosane? Eu sei que eu engordei. Nossa, olhando ali, eu já tô vendo, né? E quem não engordou? Quem não engordou, né? Então, se eu tiver no meu estado de vida mais legal e a pessoa fala, você engordou, eu falei, puxa vida, eu também achei, né? Tô tentando. Agora, se eu tiver no estado baixo, a pessoa fala, você engordou, capaz ela levar uma bifada, né? Ou então é capaz de eu falar assim, e você, né? Essa sobrancelha horrorosa que você fez aí. Eu sou capaz de, né? Bater o levou, né, gente? Tome! Então, é o estado de vida da gente. Então, naquele momento também, né, meu? Então, o fazer teatro, eu tive o privilégio de canalizar as minhas... Sobrancelhas de canalizar os meus conflitos no palco, né? Voltando lá no Narrativas Femininas, eu vivenciei essa mulher divorciada, eu comecei a cena falando, e eu te aceito na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando todos os dias de minha vida, né? E eu entrei com uma burca e segurando um ramo de flor, né? Que a noiva entra segurando o buquê, né? E por que a burca? Porque a instituição casamento coloca uma burca na mulher, principalmente, mas né? Lá no Islã não tem, né? Não tem, casamento. né? Ai, meu querido. Não tem casamento lá? Não tem casamento nesse tipo, com essa fala, não tem. Não tem essa fala. Mas Eu tem atitude, né? Mas foi um conflito mano, eu já pensei então, que caraca. Aí eu peguei e soltei a burca, joguei o buquê e falei, todos os dias da minha vida? Quer dizer que eu nunca posso ter ódio, eu nunca posso ter... E quando você reprime uma emoção negativa, aí... Daí não dá. Lascou, Aí eu fui pra plateia e falei, você gostou da sua mulher no dia que ela tava de TPM? Você gostou do seu marido no dia que ele não pagou a conta de luz? Sabe, coisinhas corriqueiras? Então vamos tirar esse negócio do casamento que tem que ser dessa forma,
né? Porque se todo mundo conseguir amar a pessoa quando ela tá no seu pior momento... Pior momento? Isso é a maior forma de amor. Mano, se você conseguir amar no pior momento, imagina no melhor, Imagina papai. no melhor. Você tá louco, cara. E aí eu também vivenciei essa questão do não vale nada, é sem vergonha, é divorciada, eu coloquei isso em cena. Depois que eu coloquei tudo isso em cena, eu chegava na loja e falava, qual é o seu estado civil? Divorciada. Numa boa, entendeu? Muito mais clean, né? Sem Então, o peso pra do... mim, o preconceito vai continuar, Kleber? Vai. Vai, né? Vai continuar. Preconceito, racismo, homofobia, tudo vai continuar. Agora, como você reage a isso? Né? Então, a arte, ela transforma a gente, ela faz a gente lidar com as nossas emoções e compreendê-las de uma forma melhor. Então, eu sou muito feliz por ser artista. Sou muito feliz pelos meus pais nunca terem tido preconceito com o meu teatro. Eles iam na primeira fileira, assistiam 2, 3, 4, 5 vezes a peça. Legal, né? velho. Eu fiz teatro até me casar. Depois que eu... Até me casar, não. Até ter o meu primeiro filho. Aí eu parei um tempinho porque eu tive o segundo logo em seguida. E depois eu voltei. O Jorge Paulo, que é um amigo meu que eu gosto muito, me convidou para fazer a Paixão de Cristo numa peça que ninguém falava. Daí eu falei, o quê? Eu não vou falar? Então eu vou ser a Verônica. Que eu vou cantar. Que era a Paixão de Cristo. É só você, minha Rosane. Aí eu fiz a Verônica e veio a coisa do canto também, interpretativo. E eu descobri a galera que começou a fazer teatro naquela época, os adolescentes, que foi Alexandre Sintra, Paulo Amaral. Nossa, tem fera, hein? O Max, essa galera toda. Aí o meu filho começou a fazer Kung Fu e eu levei ele lá na Eliana Furno. E aí eles falaram, você quer a Rosane Prota? A gente queria uma diretora, que a gente quer fazer e não tem diretor. Eu falei, eu vou ser diretora? Não imagina. E aí nasceu a diretora. Que legal, velho. E eu comecei a dirigir, depois comecei a produzir. Então a arte acompanha a minha vida. Eu tenho o privilégio de ser uma profissional da educação e da saúde, que a fonoaudiologia, ela mescla ações educativas e de saúde, e de ter a arte para poder usar a arte nesse trabalho. Tudo, né? E eu agora estou muito encantada. A minha paixão agora é o teatro de uma forma terapêutica, que é esse trabalho que eu faço no CAPS AD, que eu apresentei ontem, lá no Dia Mundial da Paz, que eu convidei. E como que é? Assim. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, né? Eu sou fonoaudióloga. E há 2 anos a equipe diretiva viu meu perfil nos postos de saúde, que eu fazia grupos, tudo, e me convidou para trabalhar no CAPS, com os casos psiquiátricos mais graves, né? Então eu trabalho no CAPS IJ, criança e adolescente, e CAPS AD. O que é o CAPS? Isso, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Ah, tá. O IJ é da Infância e da Juventude, o AD é de álcool e droga, e também cigarro, né? Se a pessoa quiser parar de fumar. E tem o CAPS 2, que é para problemas psiquiátricos mais sérios. São 3 CAPS em Mojimirim. Então são programas que cuidam da inteligência emocional. Isso, da psiquiatria. Quando já tem psiquiatria. E aí eu fiz um projeto que, na verdade, eu fiz há muitos anos atrás com os idosos, né? Que é canto terapia. Aí eu levei esse projeto para o CAPS AD. Só que eu tirei o termo terapia porque a pessoa que já está saindo da droga e da bebida, então a palavra terapia é muito pesada. Então o nome agora é Coral Cênico. Que legal, velho. E aí é o Coral Cênico CAPS AD, que ontem se apresentou, eram 4 integrantes dos 7 que foram, os outros 3 não tiveram coragem de ir ainda, né? Não tá na hora deles. Não tá na hora. E esses 4, eles deram um show. Eles estavam muito nervosos, mas eles cantaram direitinho e várias pessoas que estavam lá já me deram o retorno de que eles foram os melhores da noite. Porque olha que legal. Não são artistas, né? Eles estão ali superando, eles já foram renegados pela sociedade, pela família, eles já erraram muito. E a arte está colocando eles no lugar de sujeito, exato, cidadania. E outra, a superação de subir num palco, só quem já subiu sabe o que é. E segundo pesquisas mundiais, o medo de morrer, ele só vem depois, medo de morrer, tá abaixo do medo de falar em público. O medo de morrer é o segundo, papai. Você tá entendendo isso ou não? Porque o primeiro medo do ser humano é falar em público, é subir num palco. Mudou a pesquisa, hein? Mudou. Eu quero que você me fale, porque eu estudei um tempo atrás, o primeiro era de morrer, o segundo era ficar sem dinheiro, e o terceiro era falar em público. Falar em público então já mudou. Tá em primeirão, papai. O fonoaudiólogo vai ganhar bem. Imagina, não, porque se fosse ficar sem dinheiro, o artista nem ia virar artista. Sem dinheiro. O artista, coitado, ele tá tão, né, no Brasil é tão... Não tem Lei Rouanet mais, não tem apoio. O artista é tão maltratado. Né, no Brasil. O incentivo é baixo. A Zélia Duncan, né, ela tem falou, preconceito, né, de ser artista. Se você não quer ser artista, então tira os quadros da sua parede, não escuta mais música. Exatamente. Desliga a televisão. Desliga a televisão, não é? O que é isso?
Não, Tira a estampa da sua camiseta. Esse governo, ele pegou a arte e fez assim, né? Aí aumentou a violência. O que aconteceu? Sem arte, violência. E aí você pega e você fala, puta, mano, como é que a pessoa consegue viver sem arte? Não tem como, né? Não. Porque a pessoa é um artista. Do mesmo jeito que a pessoa é política a vida inteira, às vezes a gente fala assim, ó, eu não sou artista e eu odeio política. São duas mentiras. Porque você está inserido. Não, você está fazendo política desde quando você está na pré-escola. Você troca com o seu amiguinho. Vamos trocar essa caneta aqui por seu lanche. Isso é política, porque é convencimento. Né? É política. Você está fazendo política com o parceiro ali, ó. Depois você vai crescendo. Você precisa ser artista, porque às vezes você não pode expressar exatamente o que você está sentindo naquele momento com aquela pessoa que te tratou mal, não. E aí você reprime, retrai, interpreta que é uma pessoa amável, e com isso o seu psique, o seu subconsciente te leva para um outro estado. E, mano, cara, eu tô dando aula aqui hoje. Será que tá chato? Como é que tá a audiência aí, hein? Vamos mudar de assunto? Ouve a audiência. Você não sabe que já são... A gente precisa terminar. Ai, você acredita, velho? Que gostoso. Nossa, como é que pode? Nós ficávamos aqui falando a noite inteira. Que horas são? 8h16? É isso, mano? Caraca, mano. Já faz 1h15 que nós estamos aqui falando. Nem parece, nem entramos, nem começamos a conversar direito. Deixa eu falar uma coisa pra você. A primeira vez que eu te vi foi na televisão. Cabelinho todo enroladinho. Rota 44. Falando dos eventos, né? Eu falei, que legal esse cara, nossa, que alegre, né? Meio metidinho. Já teve meio metidinho, tinha na época, né? Mas eu gostava daí que você artista, falava. Né, gente? Artista, né? Aí você falava o que rolava e tudo mais e tal. Depois eu não te vi mais. Eu assistia bastante o canal 44. Meu pai ligava direto lá. TV Mojimirim. Eu passei aí também, entrevistei pelo Geraldo Moreno. Fui entrevistada pelo Ataíde Martins. O clássico, depois o Palma Júnior, fiz um trabalho com o pessoal lá. E aí a gente foi se aproximando mais. E aí, quando eu vim aqui no estúdio, na época da campanha, cara, você cresceu muito. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Eu desejo que você cresça mais, que você possa levar essa coisa positiva. Né? Porque, por exemplo, eu participei do projeto Rondon enquanto professora. Teve uma época, depois que eu fiz o meu mestrado, eu na Unicamp, eu fui ser professora em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto. E quando eu fiz a PUC, não teve a oportunidade de eu participar do projeto Rondon, que é um projeto onde os alunos vão para um lugar bem distante, com pessoas com situação de vulnerabilidade, para poder estagiar, colocar em prática. E a PUC não se inscreve, as universidades se inscrevem, é um projeto do Ministério do Exército, né? Foi criado pelo Rondon, que era um militar. Militar, até que ele teve uma ideia ótima, né? Nem todo militar é do mal, né? Olha que coisa boa. Então, e aí ele não foi inscrito e eu fiquei assim frustrada, porque eu não passei 4 anos, eu queria ir. Aí eu estou lá na minha sala lá dos professores, lá digitando lá o trabalho para fazer aula, preparando aula. A moça fala assim, olha, algum professor, só tá você aqui, precisa conversar ali, então, projeto Rondon. Eu falei, até engasguei, gente. E aí eu fui, eu e um outro professor fomos para Esperantina, Tocantins. Que legal, mano. Eu fiquei 15 dias nessa cidade, que é muito pequenininha. Ela fica, gente, no Bico do Papagaio. O que é Bico do Papagaio? É a junção de Tocantins, Pará e Amazonas. É o pedacinho de cima do estado do Tocantins, na junção que pertence à floresta amazônica. É a tríplice fronteira? Sim. Teve uma hora que o barqueiro parou e falou assim, olha, aqui é Tocantins, aqui é Pará e aqui é Amazonas, né? Não, desculpa, aqui é Pará e aqui é Maranhão. Amazonas é pra lá. É entre Maranhão, Tocantins e o Pará. E pertence à floresta amazônica. E a floresta amazônica é Amazonas, Pará e esse Bico do Papagaio. Eu me senti muito importante, dei muitas aulas de teatro lá, falei sobre fonoaudiologia, conheci pessoas incríveis. E aí, no último dia, a gente foi... Primeiro, a gente vai para um alojamento e faz o treinamento. Até se aparecer uma cobra, o que você tem que fazer, uma aranha e tudo mais, tudo. Pra frio, para estar lá inserido no local, né? Se bem que foi numa cidade, eu não entrei no meio do mato, mas a gente foi pro meio do mato, eles levaram a gente para fazer isso. Tomamos suco de
a cupuaçu, os sucos que tinham lá. Eu morei no Amapá. Então, olha que delícia. E as coisas da região. E aí a gente foi pra ação e no final teve um banquete lá com as frutas e as coisas da época. E eu falei pro responsável lá, por que isso não aparece na televisão? Por que a televisão só põe coisas ruins? Por que você tem que assistir da Atena? Por que você tem que assistir o jornal todo dia só falando coisa ruim? Porque aquilo, a pessoa que fica em casa, ela acha que o mundo é aquilo ali. Gira no ruim, né? Gira em torno desse Então, ruim. por isso eu te parabenizo, porque o mundo tá precisando de pessoas alegres, de chacrinha. Obrigado. Sabe? De gente alegre, de gente positiva, de gente que fala que o mundo pode ser feliz. Que faça as pessoas sorrirem de alguma forma, né? Exatamente, parabéns. Eu falo pro Renan, e sempre eu falo isso no final de cada programa que a gente faz aqui, de que quando nós criamos isso, é claro que a gente precisa de apoio, precisa de patrocínio, precisa de grana para manter tudo isso aqui, tem muita coisa para ser paga. E a gente está custeando isso na maior boa vontade. Eu já custeei tanta coisa de teatro. Costeio ainda. Porque eu pago o prazer. Eu imagino assim, ó. A gente busca, claro, a audiência e adora quando as pessoas estão assistindo. Mas se uma coisa que você disse, sabe? Quando você fala da depressão, quando você fala da saída, quando você fala da melhoria de vida, do valor do sorriso. Se uma pessoa pegou isso que você disse e levou pra si, já valeu a pena. Valeu, eu e você tá aqui e o Renan, agora, né? Tá aqui é 8h30 da noite, nós estamos aqui trabalhando. Um monte de gente ajudando, tem energia. Mas se uma pessoa for tocada por uma coisa que nós falamos aqui, já valeu a pena. Porque a gente muda o mundo um pouquinho de cada vez. Sim. Ninguém vai chegar e falar assim, o mundo agora não é assim, não. É de formiguinha, né? O trabalho de formiguinha. Um pouquinho de cada vez. Então, eu mudar um pouquinho a vida de alguém, você muda um pouquinho, o Renan muda um pouquinho. Aos poucos, a gente vai mudando o mundo. E eu tenho certeza que se todo mundo tiver essa expectativa de mudar o mundo de alguém, não o mundo como um todo, mas mudar o mundo de alguém, já faz a sua parte. Já define um pouco do seu propósito. E quando chegar lá em cima, mano, o cara não vai falar assim, irmão, o que você fez? Você vai poder falar, eu acho que pelo menos o mundo de uma pessoa eu mudei. Isso eu acho que é fantástico, sabe? Ai, que bom. A gente faz isso pra isso. Por isso que a gente tem esse programa e por isso que eu tenho uma honra enorme de ter você aqui. Obrigada, eu te agradeço querido. enormemente. Muito obrigada. Foi um bate-papo sensacional. Que bom que você está aqui, que bom que você alegra as nossas vidas com essa sua hiperatividade, com essa sua alegria. Às vezes, guardando o choro lá dentro e sorrindo por fora, sim, que eu tenho certeza que você já fez isso inúmeras vezes. E isso que pode ter certeza que você mudou a vida de muita gente. Obrigada. Nós. Você deixa eu dar 2 recadinhos? Claro, o primeiro é que hoje é dia das avós, do vovô e da vovó, né? Então eu queria parabenizar todos. Eu sou avó da Sofia, né? Um beijo pra você, Sofia. Que a vovó falou que ia mandar um beijo pra você. Que legal. Que ela que me deu a identidade de avó, né? Me ajudou a sair da depressão, inclusive, nessa identidade. E parabenizar as pessoas, né, que já são vovôs e vovós, que já estão na maturidade, porque essas pessoas às vezes podem estar um pouco deprimidas e nós temos a sabedoria, que é você perde, né, você ganha peso, o seu cabelo fica branco, os homens ficam careca, mas a sabedoria que você tem, que você pode dar de exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para outras pessoas. Então você que está em casa, que é vovô, que é vovó, ou que é titio e titia, né? Não tem neto ainda, não teve filho, não teve neto, mas já está nessa terceira idade, já está nessa idade mais amadurecida, olhe para sua sabedoria e saiba que você pode ensinar e ajudar muitas pessoas. É verdade. E a outra pessoa que eu olho agora, que agora como eu estou no CAPS e J, é o jovem. Você, jovem, que está dentro de casa, que não está querendo sair, que está pensando em tirar sua própria vida, que acha que o lockdown continua dentro de você, porque agora as escolas não sabem ir na escola, e você continuou dentro do seu mundinho, nessas energias negativas, saiba que existe luz dentro de você, e que você tem um mundo inteiro pela frente para superar a tua dor. Pega a tua dor e supera. E seja a grande pessoa que está aí dentro de você. Exatamente. Cara, não tenho mais nada para falar depois disso. Eu tenho que te agradecer muito, dizer que para mim é realmente uma honra ter você aqui. Para bater esse papo, que a gente veio para falar de uma coisa, acabamos falando de uma outra que o universo, ele vai igual a água. Se soltar água, você nunca sabe para onde ela vai, mas ela sempre vai pro oceano, que é o objetivo dela. Eu tenho certeza que o universo preparou essa conversa nossa aqui para ajudar alguém que estava precisando em casa. E o objetivo atingido.
Obrigado. Né? Eu acho que esse Dia Mundial da Paz, que foi ontem, foi uma vibração muito boa na Câmara. Teve mais de 100 pessoas que legal, lá. Mano. Puta, 100 pessoas. Gente, mais de 100 pessoas. E assim, na verdade, a maioria eram os artistas e os parentes dos artistas, tá? E alguns convidados que gostam da gente são e pessoas tal. que vão espalhar a notícia. Isso, vai espalhar. E o prefeito estava presente, legal. O secretário de Cultura que deu apoio. E eu fiquei muito feliz, porque todas as apresentações foram pessoas que são muito importantes para mim. Deram um show, a gente terminou com Imagine, todo mundo cantando Imagine. Nossa, a música é fantástica. Né? Então eu tô nessa vibe ainda, entendeu? Então eu gostaria que as pessoas também sentissem isso. Né? Paz no mundo. Seria fantástico se todo mundo vivesse em paz. Não sem obstáculos. Enfrentando, né? Todos em paz. Gente, obrigado. Gratidão. Galera de casa, quinta-feira, se Deus quiser, e se o nosso bolso aguentar, nós vamos estar aqui com mais um podcast, com mais uma entrevista, com mais uma pessoa que faz a diferença na nossa região e de uma forma ou de outra ajuda a mudar o mundo de outra pessoa. E se você estiver em casa pensando, como é que eu vou fazer para mudar o mundo de alguém? Cara, às vezes um sorriso, um abraço, um bom dia. Sabe aquele bom dia? Bom dia de bom dia mesmo? Não, bom dia. Tipo, mano, tenha um bom dia. Muda a vida da pessoa. E, mano, é você transformando o mundo. Com palavras, gestos e sorrisos. Sorria mais. Você vai se sentir muito melhor. A gente se vê na quinta. Tchau! Tchau!